Você já sentiu como se a vida estivesse testando você em silêncio, como se antes de qualquer grande mudança, algo precisasse ser provado? Como se o universo te observasse de longe, te colocasse diante de situações repetidas, pessoas semelhantes, conflitos cíclicos, como se dissesse: você realmente está pronto para algo diferente? Carl Jung acreditava que nada muda no mundo externo sem que antes uma transformação ocorra no inconsciente. E mais, que o universo responde a essa mudança interna com sincronicidades, acontecimentos que parecem coincidência, mas que na verdade são reflexos profundos da sua psique em evolução. A grande questão é: será que o que você chama de azar ou estagnação não é, na verdade, uma prova silenciosa do universo, examinando o seu estado interno antes de alterar sua realidade externa? Não é por acaso que certos padrões continuam se repetindo na sua vida. Jung dizia que, enquanto você não se tornar consciente do que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. Essa é a chave do mistério que vamos desvendar aqui, porque talvez sua realidade ainda não tenha mudado não por falta de esforço, mas porque sua mente ainda fala a linguagem de uma versão antiga de si mesmo. O universo, segundo Jung, não responde aos seus desejos. Ele responde à sua frequência psíquica, e antes de atender qualquer pedido seu, ele testa se você já vibra a partir da consciência que sustenta o que você tanto quer. E isso acontece em silêncio, sem aviso, sem explicação lógica, como um mestre invisível que coloca espelhos diante de você e espera ver se você reconhece o reflexo. Quantas vezes você achou que estava pronto para um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova fase? Mas tudo desmoronou antes mesmo de começar. A maioria das pessoas chama isso de azar. Mas, na ótica de Jung, isso é alquimia psíquica. Um processo onde o inconsciente apresenta provas simbólicas para ver se o ego realmente assimilou a nova consciência que diz querer alcançar. Ou, seja, antes de ganhar algo, você precisa ser alguém. O universo não entrega uma nova realidade a uma mente que ainda repete os mesmos pensamentos. Ele aguarda, observa, testa. E quando percebe que o velho eu não está mais no comando, ele move as peças. Por isso, hoje você vai entender como funciona essa mecânica invisível. Vai perceber que não está sendo ignorado, mas sim examinado. Que cada repetição não é um castigo, mas um espelho. Que cada atraso não é acaso, mas sintonia. E que o universo, como um mestre silencioso, jamais entrega algo a alguém que ainda não aprendeu o que deveria aprender com o que já tem. Ao longo desse vídeo, vamos mergulhar nos pilares junguianos que revelam como a transformação interna precede a manifestação externa. E mais importante, como acessar esse processo de forma consciente, para que você pare de se sentir à mercê do destino e passe a cocriar sua própria realidade. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode virar uma chave que você procurava há anos, mas que só poderia ser revelada agora, no momento em que sua consciência começou a questionar, e não mais aceitar, os ciclos que se repetem. Essa não é só uma teoria. É uma lente que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida, seus fracassos, seus atrasos e, principalmente, seus testes. Porque sim, o universo te examina antes de te dar qualquer coisa. E você vai entender exatamente por quê. Carl Jung acreditava que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, mas um arquiteto silencioso da realidade. Tudo o que você experimenta no mundo externo, suas relações, oportunidades, repetições e fracassos, nasce, primeiro, como uma estrutura simbólica dentro da sua mente. Jung chamava esse processo de projeção psíquica. O mundo externo se molda a partir das imagens internas que você alimenta, consciente ou inconscientemente. Então, quando você está preso a padrões negativos, não é o universo te punindo,
É sua psique tentando chamar sua atenção. Porque, segundo ele, toda mudança de realidade começa com o enfrentamento do inconsciente. Esse inconsciente, porém, não se revela facilmente. Ele se esconde nas sombras da personalidade, o que Jung chamava de sombra, tudo aquilo que você nega em si mesmo, mas que te controla de forma invisível. E enquanto você não ilumina essa parte oculta, o universo continua espelhando essas sombras através de pessoas e situações recorrentes. É por isso que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento tóxico, o mesmo chefe opressor, o mesmo ciclo de autossabotagem. Não é coincidência, é sincronicidade, um fenômeno que Jung identificou como o alinhamento significativo entre o mundo interno e os eventos externos. O universo apenas responde à vibração psíquica que você emite. E aqui está a parte mais brutal. Até que você reconheça o que está inconsciente, você continuará chamando isso de azar, karma ou destino. Jung nos ensinou que a psique possui uma tendência natural à totalidade, ou seja, ela sempre buscará completar aquilo que está fragmentado. Mas esse processo exige coragem, porque o primeiro teste do universo é o mais difícil: olhar para dentro, encarar seus próprios medos, suas máscaras, suas dores não resolvidas. Só quem atravessa esse portal interno começa, de fato, a alterar o que experimenta fora de si. A realidade, então, deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um espelho evolutivo. Evolução, para Jung, não é se tornar alguém diferente. É integrar quem você realmente é. Ele dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso, mas é nesse desconforto que a realidade começa a se mover. O universo então percebe. Você já não está mais em negação, já não foge de si mesmo. Você aceita sua sombra, escuta seus instintos, acolhe suas emoções. E isso altera profundamente a sua frequência vibracional. Nesse ponto, os testes começam a mudar. Não desaparecem, mas se transformam. De provações repetidas, eles evoluem para convites à expansão, porque agora você está participando ativamente do seu próprio despertar. Por isso, o primeiro passo para mudar sua realidade não está em fazer mais, nem em desejar com mais força. Está em mergulhar naquilo que você ainda não quis encarar. Quando Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, ele estava falando dessa virada de chave. O universo só responde quando você passa a responder à sua própria alma. E o inconsciente, silencioso e poderoso, é o canal por onde essa conversa acontece. Você não está sendo ignorado. Você está sendo guiado para dentro. Porque é lá que toda nova realidade começa a se formar. Depois que você começa a iluminar suas sombras, o universo entra em uma nova fase do exame: testar a sua coerência interna. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você é de verdade. Não quem o mundo espera, não quem você interpreta socialmente, mas quem você é em essência. E aqui mora um detalhe crucial. O universo não entrega uma nova realidade só porque você diz que quer. Ele observa se suas ações, emoções e pensamentos vibram em harmonia com o que você diz querer. Essa coerência é o selo que desbloqueia os próximos portais. E o teste é simples, mas profundo. Você age de acordo com o novo eu. Mesmo quando ninguém está vendo, é nessa etapa que muita gente falha. Porque dizer que quer mudar é fácil. Postar frases motivacionais, repetir mantras, assistir vídeos, tudo isso é inspirador. Mas quando o mesmo padrão volta, quando a pessoa que te traiu retorna, quando a proposta desonesta aparece, você age como o novo ou reage como o antigo. O universo, como Jung descrevia, é simbólico. Ele envia provas, não para te derrubar, mas para medir a solidez da sua nova identidade. E se você escorrega, não é o fim.
É apenas o reflexo de que ainda há fragmentos dentro de você precisando de atenção e integração. Esse exame cósmico de coerência é mais silencioso do que você imagina. Ele se manifesta em pequenas escolhas diárias: resistir ao impulso de se sabotar, recusar repetir velhos vícios emocionais, manter a postura mesmo diante da rejeição. Jung acreditava que a vida externa se reajusta quando o ego deixa de comandar a psique e o self, o centro simbólico do ser, começa a guiar os passos. Mas isso exige persistência. Porque o universo não premia o desejo, ele premia a identidade, consolidada. E enquanto sua essência não estiver enraizada, as provas continuarão vindo, até que a resposta venha de dentro com firmeza e verdade. A coerência, portanto, é o código. E a verdade é que muitas pessoas desistem nesse ponto porque não entendem o jogo. Pensam que estão sendo castigadas, quando na verdade estão sendo lapidadas. O universo não brinca com seus sonhos. Ele só não os entrega até que você esteja pronto para sustentá-los. E essa prontidão não é uma emoção, é uma estrutura interna. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E é justamente por isso que as situações voltam. Não para te punir, mas para te fortalecer. Até que você reaja de maneira diferente, com maturidade, com presença, com poder. Quando isso acontece, algo muda no campo ao seu redor. Você começa a perceber sincronicidades mais frequentes, portas que antes estavam trancadas se abrindo. Sem esforço, pessoas diferentes entrando na sua vida. Não porque você finalmente mereceu, mas porque agora você vibra com coerência. A realidade responde, o universo reconhece. E então, as provas mudam de natureza, agora não. São mais testes de repetição, mais testes de expansão. O jogo começa a subir de nível. Quando você começa a viver com coerência interior, a realidade responde com o que Jung chamou de sincronicidades. E não, isso não é sorte, coincidência ou acaso. É a confirmação de que há uma inteligência simbólica operando nos bastidores da sua existência, observando cada pequeno detalhe da sua evolução. Jung definia sincronicidade como a ocorrência simultânea de dois eventos ligados, não por causalidade, mas por significado. Em outras palavras, quando você pensa, sente e age em harmonia com o seu self, o universo utiliza a linguagem dos símbolos para te guiar. Um livro que aparece do nada, uma música que te dá a resposta, um desconhecido que diz exatamente o que você precisava ouvir. Essas sincronicidades não são místicas no sentido supersticioso, elas são o resultado de um alinhamento profundo entre a sua psique e o fluxo natural da existência. Jung acreditava que a realidade é tecida por arquétipos, imagens primordiais que residem no inconsciente coletivo. E quando você desperta para o seu verdadeiro caminho, esses arquétipos começam a se mover a seu favor. É como se o universo te testasse no início e depois passasse a colaborar com você. Mas apenas quando você deixa de resistir ao que precisa ser integrado. E aqui entra um ponto importante. Sincronicidade não é recompensa, é reflexo. Esses eventos simbólicos são pequenas chaves, pistas do universo, tentando mostrar que você está, ou não, no caminho certo. Quando você os ignora, volta a se perder no caos da razão lógica, tentando controlar tudo. Mas quando aprende a ler os sinais, você passa a caminhar com mais leveza, mais intuição, mais conexão. Jung dizia que a alma fala através dos símbolos, e é por isso que as sincronicidades são tão poderosas. Elas escapam da lógica linear e falam direto com o inconsciente. São como toques sutis do divino no seu cotidiano, não para te dar respostas prontas, mas para te convidar a interpretar, refletir e crescer. E é aí que o jogo se torna mais sutil, porque o universo não fala em palavras claras.
Ele sussurra por meio de padrões, imagens, encontros e repetições. Cabe a você prestar atenção. Um número que aparece com frequência, um sonho vívido, um sentimento que insiste em voltar. Nada disso é por acaso. Jung acreditava que os sonhos, por exemplo, eram mapas da alma, e que as imagens que surgem durante o sono são tão reais quanto qualquer acontecimento externo. Da mesma forma, as sincronicidades são sonhos que se manifestam acordados. Mas só quem desenvolve consciência consegue ouvi-las. Portanto, se você deseja realmente mudar sua realidade, comece a prestar atenção nas pequenas coisas, nas conversas que se repetem, nos convites inesperados, nas pausas forçadas. Porque talvez o universo não esteja te impedindo, talvez ele esteja te protegendo. Talvez o não que você recebeu agora seja a preparação para um sim mais alinhado. Mas se você estiver cego pela pressa, pelo controle ou pela dor, você perde o mapa e volta para o ciclo da repetição. Jung nos ensinou que, onde há medo, ali está a sua tarefa. E muitas vezes, a sincronicidade te leva direto para o centro desse medo, porque é ali que mora a chave da sua próxima transformação. Jung afirmava que toda transformação profunda é precedida por uma crise. Não por crueldade, mas porque o antigo precisa morrer para que o novo possa nascer. A crise, na visão junguiana, não é um erro no sistema. É parte do processo de individuação. Ela representa o momento em que o ego não consegue mais sustentar as máscaras que criou para sobreviver. E quando isso acontece, tudo desmorona. Relacionamentos colapsam, a carreira perde o sentido, o corpo manifesta sintomas. Mas por trás de cada colapso, há uma verdade que insiste em emergir. O universo não está te punindo. Ele está te libertando daquilo que você já não é. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Porque dói. Porque parece injusto. Porque ninguém nos ensinou a interpretar o caos como um convite à evolução. Mas Jung foi claro. Não há despertar de consciência sem dor. E quando você resiste à crise, você prolonga o sofrimento. Mas quando aceita, começa a enxergar que tudo aquilo que está ruindo não é você. É o que você acreditava ser. A crise rasga as ilusões que te mantinham estagnado. E quando a dor é olhada com atenção, ela se transforma em poder. Um poder silencioso, enraizado, que não vem da força, mas da verdade. Essa verdade não surge de fora. Ela é descoberta no centro do labirinto interno. Jung via o inconsciente como um espaço sagrado, cheio de símbolos, mitos e memórias arquetípicas. Ao mergulhar nesse espaço durante a crise, você reencontra partes de si que foram esquecidas. E é por isso que a dor, muitas vezes, é o único caminho, porque ela te força a parar, a ouvir, a refletir. E é nesse silêncio interno que a alma começa a sussurrar. A crise, então, se revela como um rito de passagem. Você deixa de ser escravo do que foi e passa a cocriar quem deseja ser. E é nesse renascimento que a realidade muda. Mas atenção! O mundo externo só muda de forma duradoura quando a mudança interna é legítima. Não adianta mudar de emprego, de cidade ou de parceiro, se o mesmo padrão interno continua. O universo vai repetir o script com novos cenários, até que o protagonista, você, mude sua interpretação. A crise vem para interromper a repetição, para te lembrar que você não é um prisioneiro dos fatos, mas um co-criador do significado. E nesse ponto, o que parecia caos se torna clareza. Você entende que a dor foi o empurrão necessário para despertar para sua verdadeira identidade. Ao sair da crise, você não volta a ser quem era, e nem deve. Jung dizia que o encontro com si mesmo é o inferno, mas é um inferno que purifica, que reconstrói, que revela. Quando você atravessa esse fogo interior, você se torna alguém que não pode mais ser manipulado, enganado ou condicionado.
porque agora você sabe quem é. E ninguém pode tirar isso de você. O universo, então, não precisa mais te testar com dor. Ele passa a te expandir com propósito. Depois de atravessar as sombras, integrar os opostos, passar pelas crises e ouvir os sinais, algo sutil, mas transformador, acontece. A realidade muda. Mas não porque o universo decidiu te premiar. Ela muda porque você mudou. Jung dizia que o Self é o centro regulador da psique, o ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Quando você vive guiado por esse centro, você não reage mais ao mundo, você o influencia. E esse é o verdadeiro segredo. O universo não responde ao seu desejo. Ele responde à sua vibração. E a vibração mais poderosa não é a da força, é a da integridade. A integridade não significa perfeição. Significa alinhamento. Significa agir em congruência com sua essência, mesmo quando seria mais fácil ceder à ilusão. Jung nos mostrou que o verdadeiro poder nasce da aceitação, de quem você é, com luz e sombra, com força e vulnerabilidade. E quando você vive dessa forma, o universo começa a se reorganizar ao seu redor. Pessoas se afastam, outras chegam. Portas se fecham, outras se abrem. E o mais impressionante, você para de correr atrás das coisas e passa a atrair naturalmente aquilo que está em ressonância com sua nova identidade. Esse novo estado de ser não é passivo. Ele é profundo, atento, presente. Você continua agindo, trabalhando, sonhando, mas agora a partir de um lugar interno de estabilidade e não de carência. Jung dizia que aquilo a que você resiste te domina, mas aquilo que você aceita te liberta. E é essa liberdade interior que transforma o campo externo. O universo percebe. Ele sempre percebe. E quanto mais você caminha com consciência, mais ele responde com abundância, oportunidades e expansão. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. A nova realidade não é um lugar, é um estado. É quando você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, que não está mais em guerra com o passado, que não depende da validação externa, que você é guiado por algo maior, seu self. Esse estado é raro, mas possível. E quando você o alcança, tudo, o que antes era luta, se transforma em fluxo. Você deixa de sobreviver e começa a criar. E o mundo, antes opressor, se torna campo fértil. O universo deixa de te testar. Porque ele sabe. Agora você entendeu o jogo. E o jogo é interno. Sempre foi. Jung nos ensinou que o mundo não muda primeiro. A consciência muda. A alma desperta. A sombra é acolhida. O ego é reposicionado. E então, só então, o universo responde. Porque o universo nunca esteve contra você. Ele só queria saber: você está pronto para ser quem você realmente é? Se esse vídeo falou com algo dentro de você, não ignore esse sinal. Talvez essa seja a sincronicidade que você precisava hoje. Então, respira fundo e escuta. Você não chegou até aqui por acaso. Existe um motivo para essa mensagem ter te encontrado agora. E se você sente que está no momento de mergulhar mais fundo em si mesmo, de romper com os ciclos que se repetem, de entender o que o universo está tentando te mostrar, esse é o seu chamado. Se inscreve agora no canal e ativa o sino das notificações, porque aqui, cada vídeo é feito para provocar o seu despertar, não com fórmulas prontas, mas com verdades que você já carrega e talvez ainda não teve coragem de olhar. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que está passando por um momento de mudança. Às vezes, tudo que essa pessoa precisa é de uma nova perspectiva. E agora eu te convido. Escreve nos comentários qual foi o trecho que mais mexeu com você. A sua percepção pode ser exatamente o que outro espectador precisa ler para despertar.
Vamos criar juntos um espaço de reflexão, transformação e presença. Porque quando você se transforma, o universo inteiro transforma com você. A jornada começa dentro, e ela começa agora.